Um homem chora por uma mulher apenas uma vez na vida. Uma vez. E não é choro de raiva. Não é choro de orgulho ferido. É o choro da morte. Da morte de quem ele era. É quando ele entende que tudo que ele acreditou era mentira. Que o amor que ele deu não valeu nada. Que a pessoa que ele escolheu o destruiu sem piscar. E ele chora. Sozinho. No escuro. Onde ninguém vê. Ele chora até não ter mais nada dentro. Até secar. Até sentir o vazio tomar conta. E quando ele levanta desse chão, algo morreu. Para sempre. O menino que acreditava em amor eterno. Morto. O cara que achava que ser bom era suficiente. Enterrado. O homem que colocava ela acima de tudo. Nunca mais vai existir. E no lugar dele nasce outro. Um que não chora mais. Um que não implora. Um que não se entrega. Um homem frio. E muita gente olha para esse homem e julga. Fala que ele é duro. Que ele não sabe amar. Que ele tem medo de se entregar. Mas eles não sabem a verdade. Esse homem já amou. Amou com tudo. Sem medo. Sem reservas. Deu tudo que tinha. E foi despedaçado. Então ele aprendeu, da pior forma possível, que amor não protege ninguém, que ser vulnerável é ser refém, que confiar de verdade é dar a arma para a pessoa te destruir. E agora? Agora ele não comete o mesmo erro 2 vezes. Ele até se relaciona, até gosta de alguém, mas nunca mais como antes. Porque sempre tem uma parte dele que ficou naquele chão, naquele choro, naquela noite que ele jurou para si mesmo. Nunca mais. Nunca mais vou deixar alguém ter tanto poder sobre mim. Nunca mais vou acreditar que alguém é diferente. Nunca mais vou me entregar desse jeito. E as mulheres percebem. Elas sentem que tem uma parede ali. Algo que elas não conseguem quebrar. Por mais que tentem. E elas reclamam. Dizem que ele não se abre. Que ele não é carinhoso o suficiente. Que ele não demonstra. Mas elas não entendem que esse homem já demonstrou. Uma vez. Para a pessoa errada. E pagou o preço. Então agora ele protege o que sobrou dele. Porque ele sabe que se entregar de novo daquele jeito é morrer de novo. E morrer uma vez já foi demais. Sabe o que é mais triste nisso tudo? É que esse homem não queria ser assim. Ele não escolheu ser frio. Ele não acordou um dia e decidiu não sentir mais nada. Ele foi obrigado. Pelas circunstâncias, pela dor, pela traição, pela destruição. Ele tentou ser bom. Tentou acreditar. Tentou construir. E foi usado. Foi enganado. Foi descartado. Então ele aprendeu que bondade sem proteção é suicídio. Que confiança cega é burrice. Que entregar tudo é garantir que você vai perder tudo. E a partir daquele choro, daquela noite, ele virou outro. Um homem que controla, que calcula, que nunca mais deixa alguém ter controle total sobre o que ele sente. Ele pode gostar, pode até amar do jeito dele, mas sempre com um pé atrás, sempre com um plano de saída, sempre sabendo que nada é para sempre. E isso não é cinismo, é sobrevivência, porque ele já passou pelo inferno de acreditar demais, e ele não volta lá nunca mais. Tem gente que fala, mas você precisa se arriscar de novo, precisa confiar, precisa acreditar que existe amor de verdade. E ele até sorri, porque ele já fez isso, e viu no que deu. Então agora ele escolhe a paz ao invés da paixão. Escolhe o controle ao invés da entrega. Escolhe a proteção ao invés da vulnerabilidade. Porque a verdade é essa. Depois daquele choro, depois daquela dor, você nunca mais é o mesmo. Você pode fingir, pode até tentar voltar a ser quem era, mas não consegue, porque aquela parte de você que acreditava em contos de fada morreu e não ressuscita. O que fica é um homem mais inteligente, mais esperto, mais difícil de enganar, mas também mais sozinho, mesmo quando tem alguém do lado, porque ele sabe que confiar totalmente é besteira, que entregar tudo é erro, que acreditar em para sempre é ilusão. Então ele mantém distância. Sempre. Mesmo quando tá perto. E as mulheres odeiam isso. Porque elas querem quebrar essa barreira. Querem provar que elas são diferentes. Que elas merecem confiança total. Mas ele já ouviu isso antes.
da última, e deu no que deu. Então ele sorri, ele concorda, mas não muda. Porque ele prefere ser chamado de frio do que ser destruído de novo. Ele prefere ser julgado de distante do que chorar sozinho outra vez. Ele prefere viver com a parede do que morrer sem ela. E a cada dia que passa, essa decisão fica mais fácil. Porque a memória daquela dor não some, ela fica ali, lembrando ele do que acontece quando você baixa a guarda. Então ele não baixa, nunca mais. E talvez isso seja triste, talvez seja solitário, talvez seja menos intenso. Mas é seguro. E depois de tudo que ele passou, seguro é tudo o que ele quer. Porque um homem chora por uma mulher apenas uma vez na vida. E quando ele levanta daquele choro, ele não é mais o mesmo. Ele é mais forte, mais inteligente, mais protegido, mas também mais morto por dentro. E essa é a verdade que ninguém te conta. Às vezes, sobreviver significa matar partes de você. E o menino que acreditava em amor verdadeiro? Esse foi o primeiro a morrer. E ele nunca mais volta. Se você já passou por isso, você sabe exatamente do que eu tô falando. E se você tá passando agora, você vai entender em breve. Se inscreve no canal, porque aqui eu falo a verdade que um homem precisa ouvir. Sem romantização, só o real. Disciplina não negocia. E depois daquele choro, você também não negocia mais.